Hoje em dia, além dos tratamentos clínicos que a gente tem no sentido de evitar que a pessoa precise ir para a hemodiálise, infelizmente chega um ponto que muitas vezes é inevitável o início da terapia renal substitutiva, hemodiálise ou diálise peritoneal. Quando isso acontece? Quando o rim está filtrando menos de 10% nas pessoas que não são diabéticas e menos de 15% nos diabéticos. Além disso, existem as causas agudas que necessitam de diálise. Que causas seriam essas? Além do clearance de creatinina, que é um exame que a gente colhe, quando o potássio sobe muito, quando a ureia sobe muito, ou então por algum motivo a pessoa para de urinar. Além de acidose metabólica, essa seria outra causa de hemodiálise de urgência. Uma segunda alternativa ao paciente que entra em falência, que perde a função dos seus rins, seria o transplante renal. É importante frisar que o transplante renal não é a cura para a doença renal. O paciente continua renal crônico, porém ele não está em diálise, O transplante ele pode ser realizado doador cadáver, doador falecido, ou então entre vivos, Normalmente é realizado entre pessoas com parentesco, mas não necessariamente. Infelizmente, o transplante tem uma vida média de duração entre 10 e 20 anos aproximadamente, e a pessoa que transplanta precisa ficar em uso de imunossupressão, que são remédios para evitar a rejeição, para o resto da vida. Então, hoje no Hospital Santa Rosália a gente está com um índice muito alto de transplante. Esse ano a gente bateu o recorde, foi mais de um transplante por mês. Até agora, no mês de setembro, nós tínhamos transplantado 15 pacientes. A hipertensão é a principal causa de doença renal. A doença renal crônica, ela é dividida em 5 estágios. Os estágios mais iniciais, a pessoa vai perdendo função renal gradativamente, porém não tem manifestação clínica sistêmica nenhuma. A partir do estágio 3, 4, às vezes ela já começa a ficar mais cansada, ficar anêmica, começam a ter alterações laboratoriais mais significativas, e a partir do 5º estágio, ou estágio final, é quando ela precisa de iniciar a hemodiálise, ou terapia renal substitutiva, ou então, se ela acompanhar com o nefrologista, talvez já parte direto para um transplante. Uma pergunta muito frequente é se todo paciente hipertenso inevitavelmente vai ser renal crônico. Sim, porém não quer dizer que ele vai ter que fazer hemodiálise. Ele pode ter um desses graus de doença renal, desde os mais simples, ou então por questões genéticas, ou então ambientais, se for uma pessoa que começa extravagâncias, fuma, bebe muito, come muita carne vermelha, comida muito salgada, não controla a pressão com medicação e concomitantemente fica diabético, possivelmente ele evolua para a fase final da doença renal. E a população está envelhecendo, é importante lembrar. Uma das principais causas da atualidade é a doença renal no idoso, Então, como eu já disse anteriormente, depois dos 40 anos a gente perde em média 1% de função renal. Então, quando a gente chegar com 80, 90 anos, se a gente alcançar essa longevidade, possivelmente a gente já vai ter um detrimento importante da função renal, principalmente se ao longo da vida a pessoa teve doenças crônicas.